Aí. Celso, Fala. o Santa Cruz, na verdade, ficou sob risco, né, com o resultado do sábado, né, contra o Retrô. Saiu até vencendo por 1-0, tá? Mas sofreu empate. E hoje, nesse momento, claro que é um recorte de momento, tem um jogo a menos, mas nesse momento, por exemplo, não está nem entre os 8. Tá? E isso significa um risco de perder vaga na Série D, de perder vaga em Copa do Nordeste, né? Desculpa, entre os 6, né? Só corrigindo aí, eu falei entre os 8, mas 8 classificados, mas sobretudo entre os 6, tá? Inclusive, chegou aí a voz apropriada para comentar a situação. Para meter o nariz, onde foi chamado. Companheiro Felipe Assis, Franja, sempre uma satisfação, meu irmão. Vamos seguir aqui com a nossa análise. A gente vai abrir aqui o nosso programa falando da situação do Santa Cruz, né? Que como o Fred estava destacando, nesse momento já vive uma situação que não é mais delicada, né? Não é mais que o alerta está aceso no Arruda. A situação já é de risco eminente de catástrofe para um time que depende de resultados no estadual para ter um planejamento de temporada, Franja. Bom, primeiro, deixa eu agradecer, né? Assim, boa noite para todo mundo, meus parceiros aqui, todo mundo que está aqui participando comigo, né? Só gente do bem, tirando o Fred. E meu abraço também para todo mundo que está nos acompanhando aqui, dando essa audiência massa, né? Eu tenho certeza que algumas pessoas, você veja o que é injustiça, né? Deve ter gente que tem pena de Fred, né? Pô, esse cara toda vez que vem, fica falando mal de Fred, não sei o que, fica com pena de Fred. Veja como... Mas enfim, a turma conhecesse Fred ia saber por que eu faço isso, né? Agora veja, Celso, você, na verdade, você foi bonzinho, porque você disse que a situação já é, né, nesse momento, já é difícil. E, na verdade, eu enxergo que a situação se desenhava já difícil há algum tempo, né? Então vamos lá, está aparecendo aí na tela, né, a classificação do Pernambucano. Eu tinha feito minha colinha aqui, né? O Pernambucano, nesse momento, tem 2 times que já estão mais à frente, estão destoando um pouquinho do restante, que é o Sport em primeiro lugar, com 21 pontos, o Retrô em segundo, com 17. Do terceiro colocado, que é o Náutico, até o 9º, que é o Ibis, aí a conversa fica, né, é muito mais equilibrada. O Náutico tem 13 pontos, com 8 jogos. O Central também tem 13 pontos, porém com 9 jogos, um jogo a mais que o Náutico. O Salgueiro, na quinta colocação, tem 12 pontos em 8 jogos. O Petrolina também 12. O Santa Cruz também 12, só que o Santa Cruz está 7ª colocação. Aí vem o Maguari com 12, porém com um jogo a mais, com 9 jogos. E o Ibis, veja que a gente não pode tirar o Ibis da história, porque o Ibis está ali na 9ª colocação, com 9 pontos, 3 pontos a menos que o Maguari, que é o time que está em cima. Porém, o Ibis tem 6 jogos. O Ibis tem 2 jogos a menos que muita gente e 3 jogos a menos do que um time ou outro. Então, o Ibis está no meio do terceiro colocado ao 9º, a situação é de bastante equilíbrio. Porém, já que você disse que queria começar analisando o Santa Cruz, falar da situação do Santa Cruz, eu acho que a gente tem que analisar de 2 modos, tá? Existem 2 maneiras de a gente falar do Santa Cruz. Um é muito simples, é didático, é apontar a situação do Santa Cruz no Pernambucano. Isso aí a gente vai apontar situando, são números, tá? O Santa Cruz, no momento, é o 7º colocado. O que isso significa? Significa que, com essa pontuação, claro que existe variação de time que tem um jogo a mais, tem um time que tem um jogo a menos. Eu acabei de dizer que o Ibis tem somente 6 jogos, tem time que tem 9 jogos, o Santa Cruz tem 8 jogos. Mas, assim, com a pontuação atual, o Santa Cruz estaria fora da próxima fase do Pernambucano, certo? O Santa Cruz estaria fora dos mata-mata, né? É o primeiro time fora dessa zona. E aí, Felipe, só para pontuar, e consequentemente da Copa do Brasil e da Série D, né? É um pacote completo, né? Então, eu vou chegar lá. O problema é o seguinte, a gente
já falou isso algumas vezes e a gente pode parecer repetitivo, mas enfim, são alertas que a gente tem que fazer. Porque esta é a segunda vez que o Santa Cruz bate na Série D, né? E na primeira vez que o Santa Cruz bateu na Série D, o Santa Cruz não subiu no primeiro ano. O Santa Cruz subiu na terceira tentativa. Terceira vez. Né? O Santa Cruz disputou um ano, não subiu. Nas duas primeiras vezes, ele não passou da primeira fase, né? Foram campanhas muito... Se passou, acho que passou em 2010, né? 2010, mas foi eliminado no primeiro mata-mata. Mas enfim, foram campanhas muito ruins. O fato é o seguinte: o Santa Cruz disputou a Série D, na primeira vez que bateu na Série D, só conseguiu sair no terceiro ano de Série D, certo? E agora, na segunda vez, esta é a segunda vez que o Santa Cruz bate na Série D, já disputou a Série D o ano passado e não subiu. Ou seja, o que é que a gente está querendo dizer com isso? A gente precisa trabalhar com a hipótese de o Santa Cruz não subir para a Série C este ano. Por quê? Porque é uma situação palpável. A história está mostrando isso. Porque se tivesse, né, se na primeira vez que bateu na Série D já tivesse subido na primeira tentativa e esta fosse o primeiro ano do retorno à Série D, a gente poderia pensar, não, pô, da outra vez, na primeira vez que bateu na Série D, subiu logo. Mas não é esse o raio-x. Né? Se na primeira vez demorou 3 anos e agora a gente está indo para o segundo ano do Santa Cruz de Série D, a gente tem que imaginar que pode ser, eu espero que não, eu vou torcer que não, eu vou torcer muito que o Santa Cruz suba este ano, que se livre da Série D este ano, mas a gente tem que trabalhar com a hipótese de o Santa Cruz não subir. E se o Santa Cruz subir, acabou a discussão, acabou o problema, está tudo certo, festa, alegria, calendário garantido, está tudo certo. Certo? Agora, se o Santa Cruz não subir para a Série C este ano, significa que para o Santa Cruz ter calendário garantido no próximo ano, para ter a presença garantida na Série D, o Santa Cruz precisa buscar a classificação no Pernambucano. E isso a gente já cansou de dizer aqui. E para buscar a classificação no Pernambucano, significa que o Santa Cruz teria que ser um dos 2 melhores times, tirando Sport e Náutico. Então, você tira Sport, tira o Náutico, que não concorre com o Santa Cruz, tirando Sport e Náutico, você teria que ser... Já estão com sua divisão garantida. Já tem divisões, né? Estão nas suas divisões garantidas. Exatamente, cada um com a sua. Então, o Santa Cruz teria que, tirando Sport e Náutico, ser um dos 2 melhores na primeira fase. Veja que Cássio mesmo já cansou de fazer essa... Não é nem no final do Pernambucano, não. É na primeira fase. E no momento, a classificação de momento mostra que, tirando o Sport e o Náutico, o melhor time é o Retrô, que é o vice-líder, o segundo melhor time é o Central, que está na 4ª colocação, o terceiro melhor time é o Salgueiro, no 5º lugar, o 4º melhor time é o Petrolina, no 6º lugar, para então vir o Santa Cruz, o 5º melhor time, tirando o Náutico e o Sport, né, na 7ª colocação. Então, aí, é muito ruim. Essa lista também pesa pelo seguinte, porque a gente tem visto que há uma possibilidade de dizer, na hora H, o Salgueiro faz aquela cartinha e desiste. O Petrolina faz aquela cartinha e desiste. Retrô e Central não vão desistir. Isso, por exemplo, já deixa o dedo de mão. Retrô e Central é um time de tradição, jamais desistiria de uma Série D, e o Retrô, obviamente, não nem explicar aqui. Ainda que o Santa... Ainda são times que estão na frente. O próprio Salgueiro, não sei se voltaria a desistir. Né? Já desistiu uma vez, mas não sei se voltaria a desistir. Acho que desistiu na Copa do Nordeste, né? O Salgueiro, um ano. Mas até contar com essas desistências também não é tão factível assim, né? Porque se ficasse só atrás do Petrolina, dá um exemplo, ia ficar até o último dia de inscrição, ia ficar no ar aquela possibilidade de o Petrolina desistiu, não tem condição financeira, mas até isso está sob risco, né? Veja, desses times todos, claro que o Central tem muita tradição, a gente torce, inclusive, que não desista. A gente né, o Central é um time que todos nós que acompanhamos futebol aqui em Pernambuco, a gente é acostumado desde criança a ter o Central como um time muito grande do interior, então a gente, de certo modo, tem uma simpatia, a gente espera que o Central vá longe, coisa e tal. Eu nem digo
que eu não acho que seria impossível do Central desistir. Eu acho que de todos esses times, o Retrô, sim, é um time que, por hipótese alguma, ia desistir. Porém, eu acho que o Central não desistiria, tá? Mas assim, eu estou dizendo que eu digo com certeza que o Retrô, por hipótese alguma, ia desistir. Mas veja, você não pode contar com isso. Você não pode contar que, rapaz, se a merda cobrir aqui, o Maguari ficar na frente do Santa Cruz, eu acho que o Maguari desiste porque não vale a pena financeiramente, vai ter mais prejuízo que qualquer outra coisa. Você não pode contar com isso. E a partir do momento que você cogita isso, já está mostrando, você está dando, né? Você está assinando o recibo, que a sua situação é muito difícil. Então, a situação do Santa Cruz hoje, ela já é difícil, assim, já é uma situação delicada, pensando em calendário no próximo ano. A situação do Santa Cruz é difícil, pensando já, difícil, veja, não é que a gente analisando a pontuação não está longe, certo? A pontuação não está longe de nada, né? O Santa Cruz, com seus 12 pontos, ele tem 1 ponto a menos do que o Náutico, tá? Que é o terceiro colocado. Então, assim, não há um alarde, não é uma questão de desespero, não é nada disso. Porém, analisando tabela, analisando números e analisando desempenho, tudo isso faz acender o sinal no Santa Cruz já há muito tempo. Pensando em tabela no próximo ano, pensando em classificação do Pernambucano, que nesse momento é o que menos importa, viu? Infelizmente, a verdade é essa. Certo? A partir do momento, eu sempre defendi isso, a partir do momento que o Santa Cruz assegurar, sabe, assim, eu acho que a primeira coisa é assegurar o calendário. Assegurou o calendário, vai ser um dos melhores times, faltando aqui a última rodada, vai disputar o último jogo aqui, já certo, que é um dos dois melhores, tirando Náutico e Sport, pronto. Agora a gente pensa em classificação, sabe, comemora a classificação, a próxima fase, tudo mais. Mas a primeira coisa, a primeira tarefa do Santa Cruz é garantir calendário, certo? É garantir uma colocação melhor do que ele está agora, porque a colocação de agora, o 7º lugar, ele é muito ruim. Agora, isso tudo que a gente está falando aqui faz parte daquela primeira análise que eu disse aqui, que para falar do Santa Cruz, era preciso dividir em 2 partes. A primeira é a verdade nua e crua, assim, são os números, né? É aquilo que não há contestação, é aquilo que não há dúvida, enfim, é isso aqui e acabou, são números, né? Agora, existe um outro questionamento, e esse é muito mais difícil de explicar, de entender, que é por que o Santa Cruz está nessa situação? Por que o Santa Cruz não está jogando bem? Por que o Santa Cruz não convence? Por que o Santa Cruz não conseguiu formar um time que vence? Por que não tem um elenco? Pronto. Então, o porquê de o Santa Cruz estar nessa situação é uma análise muito mais difícil. E aí, claro que a gente poderia passar aqui a noite inteira discutindo isso, né? O porquê do Santa Cruz estar nessa situação. Mas a gente precisa ser sucinto, a gente precisa resumir, a gente precisa ser um pouquinho mais claro, né? E aí eu acho que fica evidente que o Santa Cruz tem um time limitado. O Santa Cruz tem um time limitado. O Santa Cruz tem alguns jogadores que não deveriam estar sequer compondo o time. Não tem, vocês sabem, não tem aquele jogador que é fraco, que é ruim, que não é o titular, mas que ele compõe o elenco porque ele pode, sabe, ser usado numa situação de emergência, em um jogo só, que a merda cobriu, que, sabe, que não tem ninguém, só tem tu mesmo, mas o time é equilibrado, e você colocar um jogador para compor o elenco ali, ele não vai ser um desastre. Todo time tem um jogador para compor o elenco, né? Mas só que o Santa Cruz tem alguns jogadores que não deveriam sequer compor o elenco, né? Um jogador como Baraca, jogador como Maranhão, jogador como Anderson Paulista, sabe, não são jogadores para compor o elenco. E aí eu citei 3 jogadores que, assim, o Anderson Paulista, por exemplo, ele vive entrando. É um reserva, mas que vive entrando. É sempre uma opção de mudar o jogo, mas que nunca muda. Eu estou dizendo que é um jogador que, para mim, não deveria sequer compor o elenco.
mas é um jogador que vem sendo utilizado constantemente no decorrer dos jogos, na tentativa de trazer uma solução, de melhorar o time, e não traz. Por quê? Porque não deveria sequer compor o elenco. E você tem um desses que eu citei, o Baraka, ele foi trazido para ser titular. E eu estou dizendo que ele não deveria sequer compor o elenco. Maranhão, que eu estou dizendo que não deveria sequer compor o elenco, ele está atualmente como titular. Então, é claro que o Santa Cruz tem problema, tem elenco fraco, tem um elenco que precisa ser qualificado. Felipe, até em cima disso que tu fala, citasse esses nomes, que eu acho que a gravidade de quem contrata no Santa Cruz em cima desses nomes é que justamente, talvez, quando separaram o dinheirinho ali na folha na dificuldade que se tem para contratar uns diferenciados, trouxeram quem? Baraka Morto, que não tem a menor condição, ele não tem condição física, ele não tem condição física de jogar. Não é nem, a gente não está nem falando de questão de o cara sabe tocar na bola, não, é físico. Se ele não tem condição física de jogar, então ele não pode nem mostrar um talento que ele pudesse ter. Pipico, que já há tempos que não tem mais condições. Maranhão, um dos grandes problemas do Santa Cruz é fazer gol. Trouxeram o Maranhão, que na carreira dele, se você juntar 10, meu amigo, o DVD tá pronto. Ele não consegue, ele não faz gol. E G2, que é um cara que se sabe que fisicamente não aguenta. Talvez num jogo com um time do interior daqui mostre alguma coisinha, mas é um cara que joga dentro de um quadradinho dele ali e que quando chega com um jogo de uma relevância um pouquinho melhor, como foi com o CRB, começa a atrapalhar. Então assim, quando o Santa resolve o mínimo que o Santa tem de orçamento para fazer uma contratação tida diferenciada, aposta em jogadores que não vão te acrescentar em nada, pelo contrário, serão pesos em campo, que era melhor talvez tu contratar jogadores que corressem minimamente, é porque o negócio tá muito ruim. E até uma brincadeira hoje que eu tava conversando com um tricolor, aí ele, e o time até que tava no jogo ontem, ele, ainda é que o time melhorou, até que ficou com um a menos. Eu disse, pois é tanto jogador fraco que quando você tira um, é menos um para atrapalhar. É uma explicação até assim, só pode ser. É foda, velho. E aí, companheiro, vem o outro problema. Que eu vou dizer de novo, eu tô ficando chato, me perdoem, tá? Vocês que acompanham aqui, tá? Eu tô falando diretamente com o público aqui, com o pessoal que acompanha a gente. Se vocês já me escutaram, já me ouviram aqui, já acompanharam mais de um programa que eu tô falando aqui, vocês vão escutar de novo a mesma coisa que eu já disse, mas porque eu tenho que dizer, eu não entendo o Santa Cruz jogar com 3 atacantes. Veja que Cauê me ajudou agora, porque ele citou 2 atacantes que não estão correspondendo. Só que o Santa Cruz acha pouco e joga com 3 atacantes. Não tem 3 atacantes, não tem nem 2 atacantes que dão conta. Por que você jogar com 3 atacantes? Para mim, é uma conta que não fecha, para mim é inexplicável. Para mim não tem, assim, eu não entendo de futebol. Deve ser isso. Eu sou burro, eu sou leigo, eu não tenho a menor noção do que é futebol. Só pode ser isso, porque o técnico tá certo. Raniel, você é o foda do futebol. Eu não entendo absolutamente nada. Aliás, sou eu não. Nenhum torcedor do Santa Cruz entende nada. Porque todo mundo, eu não conheço ninguém, sabe, que não conteste, porque para mim é uma conta matemática. 2 mais 2 não é 5. O Santa Cruz não tem. O Santa Cruz tem um jogador, um atacante que joga bem, um ponta, que é Lucas Silva. Fora isso, não tem um outro que seja titular absoluto, que esteja rendendo bem, que esteja dando conta do recado. Então, se você só tem um atacante que funciona, por que você jogar com 3? Eu não entendo, velho. Não entendo. Sabe? Eu preciso ter uma aula aqui com o professor, para talvez o professor Raniel me humilhar, dizer que eu não entendo de futebol, sabe? Mas me explique. Agora, professor, me explique só para mim não, explique para a torcida inteira, porque ninguém está entendendo. Se você não tem atacante, você vai povoar o seu ataque. Você não tem atacante, você só tem atacante ruim, que não faz gol, sabe? Que não se posiciona, que não corre, que não finaliza, que não mata o jogo. Aí você acha pouco, ao invés de botar 2 ou 1, você bota 3. Sabe? Vou bater nessa tecla aqui eternamente. O professor não muda, inclusive, professor, né? Um esquema vencedor, né? Vencedor.
Ganha muito jogo o Santa Cruz com esse esquema, né? Muito jogo. O atacante fazendo gol direto, né, professor? Mas eu tô errado. Eu tô falando besteira aqui. Eu tô errado. O Santa Cruz tem 2 vitórias no Pernambucano. Em 8 jogos, tem 2 vitórias. E ele insiste com 3 atacantes. Felipe, até um adendo aí no que tu estás dizendo dos 3 atacantes. Das peças menos ruins do Santa, talvez os laterais você ainda consiga ali, na hora de montar o time, opa, esse aqui eu já até puxo aqui entre os primeiros. Então, se você tem uma certa, né, nem a qualidade, assim, dos menos ruins, Feijão e o lateral, que para mim é a grata surpresa, Marcos Vinícius, são 2 laterais que, de alguma forma, quando chegam ali no ataque, somam alguma coisa. Então, por que você não dá mais protagonismo a eles e deixa um esquema que faça, com mais jogadores no meio de campo, que faça essas coberturas deles para que esses 2 caras possam estar mais no ataque, mais presente no ataque, em vez de ter um Maranhão que não ajude em nada, em vez de ter mais um atacante que ajude em nada. Isso. Então, talvez Exatamente. fosse uma forma, taticamente, de utilizar, dar uma liberdade maior a esses 2 jogadores, esses 2 laterais, que dentro do balaio que existe no Santa Cruz, eu não acredito nem que eles sejam... que para mim, dentro do time, é só Arthur e Lucas. O resto já começa a ser todo mundo meio que igual. Mas talvez dentro desses iguais, eles destoem um pouco positivamente os 2 laterais. Então, até nisso, ele poderia valorizar... Aí, né? Exatamente, valorizar os 2 laterais no avanço e evitar que jogadores menos ruins se comprometessem mais defensivamente, como é o caso de 2 laterais que tem que voltar muito para marcar e tudo. O Marcos Vinícius, eu ainda acho que assim, está muito no começo, né? Eu vou até deixar de stand-by, mas de fato o lado direito, Feijão, é um jogador que desde o começo ele estava bem. E aí coincidiu que o melhor atacante do Santa Cruz, o melhor atacante não, o melhor jogador do Santa Cruz, Lucas Silva, ele atua também, é um ponta direita. Então, aquele lado do Santa Cruz, principalmente no começo da temporada, funcionou muito bem. O Feijão e Lucas Silva, no mesmo lado, os 2 estão do mesmo lado. O melhor lateral do Santa Cruz é o direito. E o melhor atacante do Santa Cruz, o melhor jogador do Santa Cruz é o ponta direita. Né? Então, assim, aquele lado ali, nesse aspecto, tá bem resolvido. Mas, assim, eu realmente... Eu queria muito, sabe, que o professor tirasse o Maranhão da vida, que não acrescente absolutamente nada. Um jogador fraquíssimo, ele vai esperar dar 10 oportunidades para Maranhão para se convencer de que ele não acrescenta nada. Ele vai esperar fazer, feito aquele desgraçado Macena. Eu falei aqui 3.000 vezes ano passado que Macena não é jogador para o Santa Cruz. Eu falava aqui, falei várias vezes. Aí depois que o Santa Cruz é eliminado da Série D, como? Criando 200 chances de gol, Macena perdendo 198 chances de gol, o Santa Cruz é eliminado, aí o professor diz, realmente não funcionou Macena. É preciso isso? Será possível que ninguém está entendendo que não pode jogar com 3 atacantes? Será possível que ninguém está entendendo que Maranhão não é jogador do Santa Cruz? Então, tem coisas que acontecem que, assim, professor, sinceramente, teimosia... Sabe, para tudo na vida tem limite. Teimosia é uma delas. E teimosia, o excesso, vira burrice. Minha sensação, Felipe, é que apesar de toda... da gente estar fazendo esse raio-x no recorte bem negativo para o Santa, e todos os problemas do time que você e Cauê passaram, minha sensação é que o Santa tem jogos, tem um desenho aí para classificar. O próprio jogo com o Ibis no Arruda, tem um jogo importantíssimo contra o Central no Arruda, e o jogo que tem fora é o do Belo Jardim, que é um dos adversários mais fracos. Eu estou descartando o Sport. Estou tratando o Sport como um jogo de descarte. Seria uma rodada bônus para o Santa Cruz. Faltam 4 jogos, eu estou trabalhando 3. Os 2 do Arruda contra adversários diretos, é estranho dizer isso, mas o Ibis, por esse baixo número de jogos, é um adversário direto. E aí, só que a briga de Santa Cruz, como o Felipe já trouxe na abertura, não é só para classificar, né? Essa primeira fase é que define, né, a vida de Santa Cruz. Na Copa do Brasil já está ficando muito, muito distante, né? Mas pelo menos na Série D, né? Sem precisar de desistências. Olha, Fred, veja bem, é muito importante isso que você falou e faz muito sentido, né? E a gente pode traçar um paralelo seguinte: se o Santa Cruz
pode perder do Sport, tá? Vamos botar uma derrota para o Sport. Se o Santa Cruz ganha esses 3 jogos que você falou, que em tese teria a obrigação de ganhar, o Santa Cruz está classificado. O Santa Cruz está classificado, certo? Está classificado. E muito provavelmente nessa cota aqui de segundo lugar, tirando Náutico e Sport, certo? O problema é que o Santa Cruz... Exatamente. O problema é que o Santa Cruz teve alguns adversários aí dentro do Arruda que deveriam ser jogos facílimos e não foram. O Afogados, por exemplo, 11ª colocação de 13 times. Essa é a colocação do Afogados atualmente. E esse Afogados veio para o Santa Cruz e o Santa Cruz conseguiu empatar o jogo. Porque jogando muito mal, levou um gol do Afogados e ganhou ali com gol de pênalti já na reta final do jogo. Então, quantos jogos o Santa Cruz passou o perrengue contra Maguari, né? Enfim, então assim, não é uma... Se a gente olhar assim, somente 2 vitórias, né, Felipe? 8 jogos e 2 vitórias já diz tudo. 8 jogos e 2 vitórias, acabou, né? Acabou. E uma vitória dessa foi fora de casa, viu? Foi contra o Salgueiro, fora de casa, né? Então, assim, o Santa Cruz já passou muito aperreio no Santa Cruz. O Santa Cruz tem, dentro do Arruda, tem passado muito aperreio dentro do Arruda. Então, não é uma coisa... Tudo bem, se ganhar, tá classificado. E você não botou nenhum jogo aí difícil, não tem nenhuma pedreira desses 3 que você citou. Mas o adendo que eu tô fazendo vai ter um grau de tensão elevado contra o Central. Vai ter um grau de tensão elevado. Mas só isso. E pior, Fred, diante do Central, há um risco gigante de o Santa Cruz. Até coloquei isso no Twitter ontem, depois do jogo do Santa. E se o Santa zerar o jogo contra o Sport, hoje é a diferença de 1 ponto pro Central. O Central, no domingo, pega o Caruaru City, que é um dos piores times. Ou seja, a chance do Central abrir 4 pontos para o Santa é gigante. E aí não é só a questão, o Santa tem condição de ganhar para o Central? Tem. Pode ser que em 10 jogos o favoritismo do Santa para ganhar para o Central seja em 7. Mas aí vamos ver qual é o contexto, o cenário. Talvez de pegar um Central com 4 pontos de vantagem para você. O Central respirando bem, administrando o jogo do jeito que quer, e o Santa Cruz pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso arrumar um gol. Nem que seja para ganhar de meio gol. Então, isso também contagia negativamente o clima e a pressão no Santa Cruz para que se consiga ganhar jogos onde o que é fácil talvez não seja diante desse contexto. E uma curiosidade do Pernambucano é que os times que mais jogaram são os últimos. Né? Só tem 2 times que jogaram 10 jogos, que são o vice-lanterna, Belo Jardim, e o lanterna, que é o Caruaru City. Então, os únicos que jogaram 10 jogos. Agora, e o Santa, Fred? Com 10 jogos e outro com 6 é brincadeira, né? Assim. E ainda tem um ponto que talvez atrapalhe o Santa, até pela qualidade do elenco do Santa Cruz. Peraí, porra, a gente já disse tanta coisa aqui ruim pro Santa Cruz, tu vai arrumar mais um, tu tá de brincadeira, porra, vai, diz aí. É que é o único time desses, tirando o Náutico, que também tá naquele bolo, mas que a gente sabe que o Náutico vai passar eu acho que o Náutico chega com certa facilidade, que tem 3 competições, pô. Esses outros estão jogando só Pernambucano. Então o Santa vai ter um dificultador a mais de estar jogando quarta e domingo, meio de semana e final de semana, enquanto os times do interior não vão ter esse cenário, que é mais um dificultador para o Santa Cruz, porque começa a estourar jogador, que o Santa Cruz... Feijão foi um caso de um cara que estava bem e estourou já no início da competição, questão física. Então também pode atrapalhar o Santa Cruz essa divisão de foco, apesar do que o Felipe disse, o principal hoje é ter calendário do Santa Cruz. Mas aí o cara vê ali, quarta-feira tem um jogo importante pelo Nordestão, dá pra gente ir, vai, aí queima aquela ficha lá. Aí e não resolve. Aí tem que jogar o Pernambucano aqui com o time desgastado. E precisando ganhar e precisando tirar vantagem. Então, são situações que vão se somando que só prejudicam esse cenário de breve futuro do Santa Cruz.